o que já foi feito aqui no estado 2 anos depois da enchente. Hoje, o nosso objetivo, o nosso foco são as casas de bombas de Porto Alegre, essenciais para o escoamento da água, né? A retirada da água que entra na cidade, escorre pelas ruas e essa água precisa sair, né? Se não tem a gravidade natural, precisa da bomba para jogar essa água para fora. Algumas casas de bombas já foram reformadas, outras ainda funcionam de forma emergencial. E a Aline Schneider está em uma dessas casas de bomba que fica no centro histórico. Aline, conta pra gente o que já mudou na prática e o que ainda precisa ser feito, né, para que a gente, né, tenha problemas de novo aí devido a problemas nas casas de bombas, hein, Aline? André, quando a gente chega perto dessa data, completando 2 anos da enchente lá de 2024, todo mundo se pergunta, né? Mas o que já foi feito até agora? Na semana passada, a Prefeitura de Porto Alegre e o Governo do Estado realizaram coletivas de imprensa para apresentar esse balanço e todo esse detalhamento. Os números foram apresentados, era bastante coisa e a gente essa semana tem buscado trazer na prática para mostrar para os telespectadores o que já foi feito e ainda a gente sabe que tem muito o que fazer, mas muita coisa foi feita. A exemplo, já vou mostrar a casa de bombas, mas a exemplo, as comportas, uma delas fica aqui atrás de mim. Eu me lembro que na coletiva de imprensa ouvi do diretor-presidente do DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgotos, que não foi a quantidade de chuva que alagou Porto Alegre, e sim a deficiência na proteção de toda essa inundação que ocasionou a capital gaúcha. São 14 comportas que existem aqui em Porto Alegre, uma delas é essa que está atrás de mim, que não existe mais, porque 7 foram extintas completamente. Vicente Perrone está aqui conosco, gentilmente atendeu ao nosso pedido, depois de uma agenda de muitas tarefas que ele conseguiu nos atender. Eu agradeço imensamente por isso, diretor-presidente. E até mesmo hoje, uma dessas comportas vai passar por mais uma intervenção. Como que isso vai funcionar e qual a situação dessa proteção aqui na capital gaúcha? Boa tarde. Boa tarde, um prazer falar com vocês, com todos os telespectadores. Aqui estamos na frente da antiga Comporta 3, aqui existia um portão e hoje é realmente uma parede de concreto. A gente tinha, antes de 2024, 14 aberturas, 7 aqui no Muro da Mauá e mais 7 no Dique Navegantes, como a gente chama, abaixo da Avenida Castelo Branco. E nossa ideia é, nos próximos meses, termos apenas 6 dessas comportas, fechando 8 delas. Já fechamos 7. E nas próximas 3 semanas fechamos a comporta 9, que é a última comporta que será fechada. Além disso, revisão, novos motores, novos portões, trilhos novos, toda uma estrutura revisada, muito mais moderna, que serão esses 6 novos portões, 4 localizados aqui no Muro da Mauá e 2 lá no Dique Castelo Branco. O que acontece agora na comporta de número 4, que é a próxima? Exatamente, ali é a principal entrada do porto, né? Ali entra a Defesa Civil Estadual, os bombeiros, todo o abastecimento do catamarã, então fornecedores do cais embarcadeiro, então é uma comporta de bastante fluxo de pessoas e veículos, muito em função da montagem e desmontagem do Salt Summit e eventos que aconteciam aqui no cais. A gente precisou postergar, então agora é um trabalho feito na madrugada, então hoje tem a última concretagem da estrutura que recebe os novos trilhos que vai, porventura, ser utilizado pela essa comporta. Então a gente, mais uma vez, mais um dia de trabalho e mais uma etapa sendo vencida nessa reconstrução do sistema de proteção de cheias, que é o que impede a água do Guaíba e do Gravataí de entrar dentro da cidade. Então, destacando isso que o Augusto está mostrando, é a 3. A próxima, à sua direita, Augusto, fica a 4, onde acontece o acesso para o Summit, é o exemplo do que o diretor-presidente destacava, e ali que vai ter restrição de trânsito para pedestres e veículos, começando hoje, 8 horas da noite, liberando só na madrugada de sexta-feira. Agora eu vou convidar o diretor-presidente, por favor, para nos acompanhar até aqui dentro da Casa de Bombas. Augusto vai na frente para nos mostrar. Essa aqui é uma delas, são 23 no total. E essa parte aqui da direita que vocês estão vendo, e Augusto vai fazer o ajuste da câmera aqui para vocês conseguirem ver bem, é o que se chama de
chaminé de equilíbrio. É essa obra toda grande que vocês estão vendo. O que é isso, diretor-presidente? Então aqui foi um dos pontos que entrou água no centro de Porto Alegre, uma imagem bastante impactante de 2 anos atrás. Então todas essas chapas com cálculos estruturais bastante reforçados, então dá para ver muitos parafusos, são em torno de 8 parafusos em cada uma das chapas, é o que permite a não entrada, ou que veda a casa de bomba da água que vem do rio por baixo, porque aqui estamos exatamente na câmara de descarga após o motor, então após a bomba, isso aqui vira nivelamento do próprio Guaíba. Então, com essas chaminés de nivelamento, chaminés de equilíbrio, são vários nomes que são chamados, a gente não permite que a água volte do Guaíba para dentro da cidade. Então, 3 das 23 casas de bomba que não tinham essa proteção receberam esse tipo de equipamento. Então aqui, ó, gente, no detalhe para vocês acompanhar, peço para o diretor-presidente vir aqui no meio, ó, para a luz não ficar muito estourada atrás da gente. Meu povo que está em casa, eu queria muito mostrar isso para vocês, ó, eles abriram aqui para a gente especialmente para mostrar. Tudo isso aqui que a gente está vendo, ó, esse paredão aqui, isso aqui não existia na época da enchente. Aí a água começou a entrar aqui por baixo e veio subindo, 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 ficou com água até aqui. E por causa disso, esses motores não funcionavam. Com isso, a função que a casa de bombas tem, que é justamente escoar a água, não podia acontecer porque não estava funcionando, né, diretor-presidente? Exatamente. A casa de bomba ela tem uma função de tirar a água da chuva que acontece dentro da cidade para fora do sistema de proteção. Então, sempre onde há sistema de proteção, existe bombeamentos. Então, é uma parte bastante delicada do sistema, mas a principal função dela é em todos os dias de chuva. Assim que os bueiros recebem essa água, então sai dos bueiros, vai para as grandes galerias trazem até a casa de bomba, que é a última etapa do sistema de drenagem da cidade. O que acontece é que sempre as casas de bomba estão próximas ao sistema de proteção. Então o sistema de proteção é o que impede a água de entrar dentro da cidade, mas todo dia que chove, o DEMAI, as bombas precisam transpor este sistema de proteção. É aí que houve algumas das várias falhas, teve falhas em comportas, o volume de chuva fez com que as comportas não aguentassem a pressão, por isso todas as novas comportas, os novos cálculos, e em algumas casas de bomba houve o extravasamento de água, o que já foram sanadas aqui na 17, na 18 e uma muito importante no Parque Marinha do Brasil, na 13. André, já tinha visto essa tal de chaminé de equilíbrio? Pois é, incrível, não pela primeira vez. Aliás, eu acho que o SBT é a primeira vez que mostra na televisão essas imagens desse novo sistema aí que ajuda na proteção das cheias. Aline, 2 questões muito rápidas que eu acho muito importante do diretor. Só falar rapidamente como que funciona. Primeiro, ele falou agora das galerias. Muita gente não sabe, mas são grandes piscinas que a gente tem embaixo dos nossos pés em algumas regiões de Porto Alegre, se ele pudesse falar sobre isso. E eu só queria entender melhor como que a água chega até a bomba e vai até o Guaíba. Por onde vai essa água? Por onde vai o encanamento? Essa é a minha curiosidade. Então é sobre as galerias e daí onde vocês estão até o Guaíba, como que vai? André Har pergunta, daqui onde a gente está, como que a água volta para o Guaíba, e ele também refere sobre as galerias, que são piscinas que ficam embaixo dos nossos pés, e eu destaco ainda, só das casas de bombas foram um investimento de mais de 1 bilhão e 100 milhões, né, diretor-presidente? Na verdade, o 1 bilhão e 100 milhões de reais é todo o investimento nas casas de bomba e em novas casas de bomba. Porto Alegre hoje tem 23 casas de bombas operadas pelo departamento e a gente vai construir ao longo dos próximos 5 anos mais 9 casas de bomba. Então essas 9 casas de bomba mais as reformas das atuais totalizam 1,1 bilhão de reais. Sobre as galerias, o sistema de drenagem da cidade, que é basicamente o sistema de tirar a água de chuva de dentro da cidade para fora. O DEMAI opera tanto a drenagem, quanto a água, quanto o esgoto. Então, a gente tem o sistema, ele começa na Boca de Lobo, depois da Boca de Lobo ele vai para grandes galerias e muitas vezes possui bacias de amortecimento, que é basicamente uma grande piscina que reserva essa água. Em vez dessa água ficar nas ruas, fica nessas bacias de amortecimento, como tecnicamente é o nome, fazendo com que as casas de bomba podem ser projetadas em menor tamanho, porque elas ficam estocadas, é quase como um estoque de água de chuva que
Se não tem as bacias de amortecimento, a casa de bomba tem que ser muito maior. Então, com esse estoque, a gente tira da rua, mantém elas escondidas e a casa de bomba retira ao longo do período após a chuva diminuir, fazendo com que o nível de produção e de operação da casa de bomba seja diminuído, fazendo com que menos motores tirem toda a água ao longo do tempo depois da chuva parar. E são esses motores que levam a água de volta. Exatamente. Aqui embaixo tem grandes galerias que vão direto pro Guaíba, fazendo com que a gente seque a cidade em dias de chuva. Diretor-presidente, muito obrigada. Vicente Perrone, do DEMAI. André, volto contigo. Agradeço a gentileza do senhor. Muito bem, agradecemos. Obrigado, Aline. 12:20. Agora, atenção, atenção. Você que está me ouvindo e me acompanhando agora. Você sente dores constantes no corpo, hã? Dores no joelho, na coluna, nos ombros?